Epístola aos Romanos, capítulo 10, os 15 primeiros versos. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Eu vou fazer uma coisa. Se você tem a NVI, eu vou ler um verso, você vai ler outro. Mas só na NVI, senão vai dar uma confusão tremenda. Os que têm a NVI, a nova versão internacional, então, você vai ler os versos pares, eu vou ler os ímpares. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga seu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Amém? Podem sentar-se. O apóstolo Paulo desejava e orava pela salvação dos israelitas. Isso está claro no verso 1, onde ele diz: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Isso ele vinha externando desde o princípio do capítulo 9, onde nós vimos isso há 2 semanas atrás, ou mais talvez. Mas o apóstolo Paulo sabia que o zelo dos israelitas por Deus não se baseava no conhecimento de Deus. Estamos falando de conhecer a Deus de verdade. Ele diz: posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Muitas pessoas têm zelo religioso e gostam de fazer e participar de atos litúrgicos, cerimônias e de ritos religiosos. Mas, embora elas participem disso, elas não têm conhecimento de Deus. Nós vamos ver mais adiante em que implica em conhecer a Deus. Mas seria o caso de perguntar por que ele dizia isso dos israelitas. Porque os israelitas ignoravam a justiça que vem de Deus. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, diz o verso 3. Qual é a justiça que vem de Deus? A justiça que vem de Deus
a que ele está se referindo é uma justiça gratuita. É uma justiça. Deus pode agir com justiça. Bom, na realidade existem duas justiças de Deus. Uma é aquela que ele aplica e está baseada na sua palavra. A palavra de Deus diz: todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Essa é a justiça de Deus. Essa morte é espiritual e essa morte é física também. A física não há como escapar dela, mas a espiritual você pode livrar-se dela. E se todos os homens fossem julgados pela justiça de Deus, porque aquilo que é certo e aquilo que é errado, então não haveria uma só pessoa que poderia ser declarada diante de Deus como justa. Todos seriam condenados. É por isso que automaticamente todo ser humano já está condenado ao inferno, à separação de Deus. Mas existe uma outra justiça de Deus. Essa é uma justiça que vem da sua graça, vem da sua bondade, vem da sua benignidade. É a justiça de Deus que nos é dada por meio da morte de Jesus Cristo. Nós já vimos isso quando estudamos Romanos 3 e vamos ler os versos 21 a 25. Cadê o texto aqui? Isso. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Aliás, 21 e 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus para todos que creem. Essa é a justiça. Quando você crê em Jesus, Deus declara você justo. Não porque você seja justo, mas porque o justo, que é Jesus, morreu por você. Porque aquele único que não pecou, recebeu sobre ele o pecado que era nosso, foi colocado sobre ele. Ele diz no verso 24: sendo justificados gratuitamente. É algo que eu e você recebemos de graça. E o texto diz: por sua graça. É de graça e é pela graça. A palavra graça na Bíblia tem o sentido de um favor que eu recebo sem merecer. Isso nos é oferecido por meio da redenção que há em Cristo Jesus, por meio da sua morte, do seu sacrifício. O verso 25 explica como isso aconteceu. Deus o ofereceu, isto é, Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação, ou então pode ser assim traduzido: Deus o ofereceu como sacrifício que desviava a sua ira, removendo o pecado. Todo pecado exige punição. E quando a Bíblia fala da ira de Deus, eu tenho que repetir o que eu já disse aqui muitas vezes: não se trata de um Deus irado, comendo fogo, nada disso. Deus não precisa ficar desse jeito. A ira de Deus se manifesta contra o pecado. Todo pecado tem que ser punido, viu? E a punição do pecado é a morte. Repito, tanto física quanto espiritualmente. E o homem por ser pecador, está debaixo dessa ira, até que ele creia que Jesus sofreu a punição dos seus pecados. A ira de Deus foi colocada sobre Jesus. E quando falamos de ira, nós falamos de condenação. A condenação de Deus pairou sobre o seu filho. Ele foi condenado à morte. Ele sofreu tudo que eu e você devíamos sofrer, para que nós ficássemos livres da condenação do inferno. É essa a maneira pela qual os nossos pecados são perdoados.
Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, ou seja, para que ele se tornasse propício mediante a fé pelo seu sangue. Ou então Deus o ofereceu como sacrifício que desviava a sua ira, removendo o pecado. Então, é simples dessa maneira. Mas os israelitas ignoravam a justiça de Deus e procuravam estabelecer sua própria justiça. O texto diz: porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria. O que é justiça própria? É a pessoa ser religiosa. E o que nós queremos dizer com ser religiosa? Ser religiosa todos nós aqui somos religiosos. Mas vamos ser mais claros. A pessoa pode ter e participar, participar de atos religiosos, mas ela pode fazer isso pura e simplesmente como um rito, como algo mecânico, algo que atende ao que nós podemos chamar de justiça própria. Quando você pergunta a alguém se ele tem certeza que vai para o céu, se ele tem certeza, ele vai dizer que tem por meio de Jesus. Mas se ele não conhece Jesus, ele vai dizer: sim, eu tenho. Por quê? Porque eu não faço mal para ninguém. É porque eu tenho uma religião, ou porque eu fui batizado, ou por isso que ele pode entrar com 1001 razões pelas quais ele tem mérito para ser aceito por Deus. E nenhuma dessas respostas atende à justiça de Deus. É isso que os judeus fizeram. Eles ignoraram a justiça de Deus através de Jesus e procuraram estabelecer a sua própria justiça através da lei. Não, a gente cumpre a lei. O apóstolo Paulo se tinha na conta de cumpridor da lei. Ele achava que, quanto a isso, ele era irrepreensível. Você pode ler lá em Filipenses, capítulo 3, logo no início, ele diz assim no verso 4, na segunda parte do verso 4: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, ainda mais, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. É possível alguém ser assim, irrepreensível? Sim. Você pode cumprir a lei? Pode. Você pode obedecer os mandamentos? Pode. Obedecer os mandamentos no que diz respeito à letra. Eu estava pensando aqui hoje, nós trouxemos um dízimo, um vídeo que falava sobre dízimos, né? Sobre ofertar e dar dízimos. Esse não é um pecado, mas esse é um pecado que pode ser detectado. Mas quem é que vai saber o que vai na sua mente? Jesus disse que ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu nunca adulterei. Mas se você tem vontade de fazer, se você olhou para uma mulher e conquistou essa mulher, você já pecou. Eu nunca matei ninguém. Bem, Jesus também citou esse mandamento: ouviste que foi dito, não matarás. Mas qualquer que se irá contra o seu irmão é digno de 3 tipos de condenação, e uma delas é o inferno. A ira, você pode encobri-la, você pode disfarçá-la, você pode ficar
por dentro se arrebentando, mas você guarda aquilo e não fala. Então, literalmente, você cumpriu o bem, você não matou a vida, matou uma pessoa, não tirou a vida dela. Mas no íntimo, se você pudesse, você queria ver aquela pessoa na pior. Você queria ver aquela pessoa se dar mal. Então, você pode cumprir a lei externamente. Você pode participar de todos os ritos religiosos possíveis e imaginados. Você pode ter uma Bíblia na sua cabeceira. E quando isso acontece, quando você é só religioso, você pode, como muitas pessoas têm lá, a Bíblia aberta em qual salmo? 91. É a minha proteção, tá? Então, são coisas que têm aparência de verdade, mas não passa de mentira. Isso é uma mentira. Isso é algo que satisfaz o ego, amacia o ego da pessoa. Não, que eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz assado. Tem gente que vive falando mal da vida dos outros, e às vezes não fala aqui na igreja, mas em casa fala. E quando ele está no meio que não é o evangelho, ele começa a falar mal, ou às vezes até no meio do evangelho. E esses pecados normalmente não passam assim despercebidos ou são tolerados, mas eles são tão graves quanto qualquer outro já se falou. Deixar de amar, deixar de perdoar. Então, Paulo se achava irrepreensível, cumpria todos os ritos da lei, tinha sido circuncidado, era fariseu, zeloso, cuidadoso e muito bem. Era justiça própria. E ele descobriu isso, descobriu que era justiça própria. Por isso que ele se considerava tudo aquilo agora que ele encontrou o Cristo como esterco. Mas os israelitas ignoravam a justiça de Deus e procuravam estabelecer a sua própria justiça. Enquanto eu me apresentar diante de Deus com base na minha justiça própria, eu não posso ter aqui, Deus me oferece gratuitamente. Ou é uma coisa ou outra. Eu não posso ter as duas. Ou é a de Deus através de Jesus, ou então ela é própria. E essa não me salva. Essa não me abençoa de forma alguma. Essa não me justifica. Porque os israelitas ignoravam, os israelitas não se sujeitaram à justiça de Deus por meio de Jesus. É o próximo, por favor. O apóstolo então mostrou, é o próximo aí, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo que crê. O grego diz, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Agora vamos entender o que significa esse termo, fim da lei. O que significa essa expressão? Não é que a lei terminou. O sentido é que a lei se cumpriu em Cristo, porque o fim da lei é Cristo. O propósito de Deus ao estabelecer a lei é de que ela viesse a... Antes disso, eu vou ler um outro trecho que fala que foi o agrado do Senhor tornar grande e gloriosa a lei. Mas isso veio acontecer na pessoa de Jesus Cristo. Pode passar aí, próximo. O próximo. Então, o apóstolo Paulo mostrou que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Também foi do agrado do Senhor tornar grande e gloriosa a lei na pessoa de Jesus.
O texto diz: foi do agrado do Senhor, por amor da sua retidão, da sua justiça, tornar grande e gloriosa a sua lei. Como é que Deus tornou grande e gloriosa a sua lei? Na pessoa de Jesus. Foi o único que a cumpriu, foi o único que a viveu até hoje. É por isso que Jesus não veio para revogar a lei, ele veio para cumpri-la. É isso que está escrito e foi o que ele disse em Mateus 5, 17, 18. Não pensem que vinha abolir a lei ou os profetas, não vinha abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Mas Jesus disse, se isso ainda não havia se cumprido. Claro que aqui tem uma amplitude muito grande, além até do cumprimento da lei em Cristo. Mas ela se cumpriu em Cristo. Se cumpriu em Cristo porque ele viveu literalmente tudo aquilo que a lei preceituava. Nós temos que entender, então, que só há uma justiça que Deus aceita. É a justiça através de Jesus. Ele é o justo. E se eu quiser ser aceito como justo, eu tenho que aceitar a justiça que vem de Deus através de um único que foi justo. E esse justo é Jesus Cristo. Então, quando a palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo, significa que ela veio a se cumprir em Cristo. Ele é o cumprimento da lei. Ele a tornou gloriosa. Ele a tornou bela, porque ele a cumpriu. O apóstolo Paulo mostrou também que a justiça através da lei exige uma perfeição que não existe em nenhum de nós. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. O homem que cumprir a lei vai viver. Qual é o salário do pecado? A morte. Quem cumprir a lei vai viver. Jesus mostrou que ninguém cumpria a lei, porque a lei ia muito mais fundo do que aparente, do que aparecia. Por isso que citamos, não matarás, mas se você irá, você está matando, é tão grave quanto matar. Se você não adultera, mas você tem o desejo de fazer, você já adulterou. Então, Jesus mostrou que não era só cumprir a letra da lei, era preciso cumprir a lei do coração, era um modo de vida. Agora, como é que eu e você podemos ter essa justiça? Nós temos que entender que o propósito de Deus ao tornar a lei dele gloriosa foi vê-la se cumprir na pessoa do seu Filho. Agora, o seu Filho foi à cruz por nós. Quando nós cremos nele, nós temos os nossos pecados perdoados. Mas não apenas isso, nós temos, através da sua ressurreição, o poder de Deus, o Espírito de Deus, que nos capacita a, por ele, vivermos a lei na sua beleza e na sua exuberância. Todo crente deve viver a palavra de Deus, mas essa palavra não pode ser vivida pelo esforço humano. Ela nunca foi planejada para eu e você vivermos dessa maneira, mas através do Espírito de Deus. Jesus veio para representar, o Espírito Santo veio como representante de Cristo
E é por isso que ele é chamado na Bíblia de o Espírito de Cristo. Ele veio para que por meio dele eu e você vivêssemos aquilo que Jesus viveu. É por isso que Paulo diz: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, ele está falando de uma maneira de viver que não é a da justiça própria, não é o que você faz, é o que Cristo faz em você e através de você. Todas as vezes que você obedece a palavra, todas as vezes que você faz o que a lei manda você fazer, se você faz, e faz de verdade, não é você que está fazendo, é o Espírito de Jesus, é o Espírito Santo em você. É por isso que o próximo ponto aí é que a justiça que vem de Deus é possível, porque, primeiro, você não tem que subir aos céus para obtê-la. O texto diz: mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer. Para que você tenha essa justiça, você não tem que subir aos céus. E você não tem que perguntar quem vai subir lá para fazer Cristo descer. Não precisa disso, ele já veio, sem a sua interferência. A justiça que vem de Deus é possível, em segundo lugar, porque você não tem que descer ao abismo para obtê-la. Ou quem descerá ao abismo, isso é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Quem é que... Não foi você que foi lá e fez isso, foi Deus quem fez isso. Foi Deus que trouxe Jesus, foi Deus que levantou Jesus dentre os mortos. Isso já está feito, você não tem que fazer isso, não é uma coisa difícil. Terceiro lugar, essa justiça está bem perto de você, é a palavra da fé que pregamos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. O que ele está dizendo que está na sua boca e no seu coração. Basta você falar, se você fala de coração. A justiça de Deus, que vem de Deus, é possível porque, em quarto lugar, basta você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, então não tem que fazer nada, basta que você abra a boca e diga: eu creio em Jesus e quero como meu Senhor. Confessar a Jesus como Senhor é dizer: Ele é o meu Senhor, eu escolho tê-lo como o meu Senhor, eu reconheço como meu Senhor. A Bíblia diz que, por causa da obra redentora de Jesus na cruz, diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, então você recebe essa justiça. A justiça que vem de Deus é possível, porque em quinto lugar, basta você crer no coração. Você fala com a boca, mas a boca não pode ser hipócrita. A boca tem que falar aquilo que você sente no coração. Em outras palavras, a sua palavra tem que ser algo que você realmente quer, é algo que vem de dentro, não é da boca para fora, é de dentro para fora. Não é algo que você fala daqui para lá, veio de dentro, você creu. Basta você crer no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então veja, você fala. É por isso que a gente, quando leva uma pessoa a Jesus, quando a gente apresenta o plano da salvação para alguém, vai chegar um momento que ela vai ter que tomar uma decisão. E o que ela tem que fazer? Ela tem que confessar: eu creio. Mas essa fé tem que ser
verdadeira, tem que ser genuína. Eu creio que Jesus é Senhor, eu creio que Jesus foi à cruz, eu creio que Ele derramou o seu sangue por mim, para que eu pudesse ser declarado justo e aceito. Mas, em sexto lugar, a justiça que vem de Deus é possível, porque basta confessar com a sua boca e crer no coração que você será salvo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você será salvo. Quando você confessar e quando você crer, não, quando você confessar com a boca, isso for resultado de uma fé autêntica no coração. Nesse momento você é salvo. É salvo no seu espírito. E será salvo desse corpo quando você receber um corpo novo que não vai morrer como esse, um corpo eterno. A salvação tem vários aspectos. Tem um aspecto imediato, acontece quando nós cremos, acontece aqui dentro. Você sabe que é salvo. O Espírito de Deus vem residir no seu coração e testifica com você de que você é salvo. A salvação é um processo. E quando fala em salvação como um processo, está falando da renovação da mente. O maior impedimento à vida de Jesus em nós é a nossa mente. A nossa mente bloqueia, a nossa mente cerceia. Por isso que Cristo tem que ser formado em nós. E Paulo diz que sentia dores de parto até Cristo ser formado nos crentes. Ele se dirigia aos Gálatas. Então, ele trabalhava o tempo todo para que Cristo fosse formado neles. Como é que Cristo é formado na sua mente, na minha mente? Quando eu leio a palavra, quando eu estudo a palavra, quando você ouve a palavra de Deus, quando você é ensinado e aceita esse ensino, que não é meu, mas é de Deus. Não é porque por nada, porque eu prego a palavra de Deus, e você não tem que crer em mim, você tem que crer na palavra dele. Então, à medida que isso acontece, sua mente é renovada, não apenas como um mero acúmulo de conhecimento intelectual, mas quando você entende. É por isso que eu peço sempre que você ore antes de cada culto, peça a Deus que traga luz, traga revelação, porque se Ele não trouxer, vai ser igual um funil que enche, e quando você sai na porta já saiu tudo. Não sei por onde sai, mas sai tudo. É como uma coisa que entra por aqui e sai por aqui. Você não é capaz de lembrar-se de nada quando sair desse lugar. Porque se você não pedir a Deus que renove a sua mente, que traga luz e entendimento, revelação, vai ser mero acúmulo intelectual, sua vida não muda. Quando você conhece uma verdade, sua vida tem que mudar. Mas é preciso que essa verdade venha com o entendimento que é dado pelo Espírito de Deus. É por isso que a gente deve ler a Bíblia, pedir a Deus entendimento, pedir discernimento. Isso está bem claro na epístola que ele escreveu, o apóstolo Paulo, aos Efésios, lá no capítulo 1. Ele diz assim, no verso 15: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da sua gloriosa herança dele dos santos, que não é outro senão o seu Espírito.
e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Este poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Então, ele ora para que os efésios, os crentes de Éfeso, pudessem ter iluminação, entendimento, revelação de Deus, para poder entender o que ele estava dizendo. Então, se você confessar com a sua boca Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A primeira é um ato imediato, acontece quando você confessa e crê. A segunda etapa é um processo que vai renovando a sua mente continuamente. A terceira é quando nós tivermos o nosso corpo transformado, quer pela ressurreição, quer pela vinda de Jesus. Quando esse corpo estivermos vivos, será transformado. Mas a justiça que vem de Deus é possível, em sétimo lugar, porque com o coração, com o coração você crê para a justiça e com a boca você confessa para a salvação. Com o coração você crê, porque se você não crê, não adianta você falar. Quando você crê, o texto diz, com o coração se crê para a justiça. Quando você crê, você é salvo. E com a boca você confessa. Aliás, quando você crê, você é justificado. E quando você fala, você é salvo. São formas didáticas de dizer uma verdade. Na realidade, essas coisas acontecem simultaneamente. Quando você crê de coração, Deus declara justificado. É como se você colocasse um carimbo em você. Justificado pelo sangue do meu filho. Está selado para a vida eterna. Ninguém pode arrancar esse selo, ninguém pode tirar isso de você. E você, quando fala, você é salvo. Por isso Jesus disse: se alguém o negar, ele nos negará diante do Pai. Se alguém o confessar, ele o confessará diante do Pai. A justiça que vem de Deus é possível, em oitavo lugar, porque ao colocar sua fé no Senhor Jesus, você nunca será envergonhado. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Olha, é muito bom você descansar na graça de Deus. É muito bom você descansar na justiça de Deus. Se não fosse ela, eu não sei onde eu estaria. Quem confia em Jesus nunca será envergonhado. Nunca, nunca. Em nenhuma circunstância. Envergonhado você será sim se você negar. Jesus disse que naquele dia você vai passar uma vergonha tremenda. Ele vai dizer: esse aí eu não conheço não. Ah, Senhor, eu estava fazendo isso para ti, eu até expulsava demônios, curava enfermos. E ele vai dizer: nunca, jamais te conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Isso porque quem é justificado e salvo tem uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram, isso que tudo se fez novo. Ah, e se eu pecar, peça perdão. Agora que seja de coração. Agora, se você peca voluntariamente, vou pecar porque eu tenho perdão. Olha, a Bíblia diz que não tem perdão para esse tipo de pecado, não. O pecado premeditado, planejado, depois igual fazem aí. Bom, eu não estou criticando nenhuma religião, mas o irmão sabe que muita gente passa o carnaval inteiro pulando e fazendo coisas que não devem.
e depois chega lá na quarta-feira de cinza, ele vai na igreja e alguém passa uma cinza aqui, o que ele está dizendo? Perdoado? Você cai na gandaia, faz tudo que você quer, depois você vem, eu sei que tem perdão, então eu vou cair na folia, porque na quarta-feira meus pecados são perdoados. Isso não existe na Bíblia, isso não tem na palavra de Deus. Mas a justiça que vem de Deus é possível em nono lugar, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Invocar aqui implica em confessar a Jesus, implica em chamar por Ele, implica em realmente reconhecer. Por que você vai invocar? Porque você creu. A justiça que vem de Deus é possível em 10º lugar, porque ao invocar o nome do Senhor Jesus, você será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma repetição de algo que ele já disse, só que ele está dizendo com outras palavras. Ele diz que todo aquele que crê com o coração e confessar com a boca, ele será salvo. E aqui ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque ninguém vai invocar em quem não creu. Depois de fazer essas colocações, o apóstolo então faz 4 perguntas muito coerentes. A primeira: como alguém pode invocar o nome do Senhor se não crer nele? É óbvio que ninguém vai fazer. Como, pois, invocarão aquele em quem não crer? Então só pode invocar o nome de Jesus aquele que crê nele. Segunda pergunta: como alguém pode crer se não ouvir falar dele? Para que alguém venha, para que alguém creia, é necessário que ele ouça falar de Jesus. Como crerão naqueles que não ouviram falar? Então é preciso que a pessoa creia, mas para ela crer, alguém tem que falar para ela. Terceiro: como alguém pode ouvir falar de Jesus se não houver quem pregue? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então é necessário que alguém vá e fale para essa pessoa, para que ela ouça e para que ela creia. Agora vem a quarta pergunta: como alguém pode pregar sobre Jesus se não for enviado com essa missão? E como pregarão se não forem enviados? Bem, então vamos parar aqui um pouquinho. Como alguém vai falar se não for enviado? Primeiro, Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não sei se estou falando na versão certa, porque tem tantas versões aqui na minha cabeça, mas está uma mistureba aqui talvez de NVI com edição revista atualizada, mas então essa ordem é para todos nós que estamos aqui. Mas Paulo está pensando em você sair da sua cidade, sair da sua parentela e ir para um lugar onde as pessoas nunca ouviram falar. E isso chama missões, gente. Isso é uma missão. Você pode fazer isso aqui, com seus vizinhos, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com seus colegas de escola, enfim, onde você estiver. Essa responsabilidade é sua, de viver e de falar. Nós vimos hoje de manhã que a criança aprende, não apenas quando você fala, mas quando ele vê, a criança vê em você ilustrações vivas daquilo que você está ensinando para ela. E da mesma forma, as pessoas não crerão em Jesus se não verem Jesus em você. É preciso que elas vejam em você
E para isso você não precisa ser perfeito, você precisa se humilhar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero compromisso contigo, eu quero me dar inteiramente ao Senhor, toma a minha vida. Eu sei que de mim não vai, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então é você confessar a sua fraqueza, a sua incapacidade, o seu medo, a sua fraqueza, a sua limitação, mas se colocar nas mãos de Deus, buscar viver de acordo com a palavra dele, confiado não em você, mas no poder dele para você viver o Evangelho. Então, como pregarão se não forem enviados? Mas existem aqueles que têm que ir para um lugar longínquo. E se ele tem família, ele vai com a família. E é preciso que... Então a pergunta é essa: como pregarão se não forem enviados? Então vem outra pergunta: como as pessoas podem ser enviadas? Vem aí. Primeiro, eu estou acabando, tá? Primeiro, se alguém aceitar o desafio de ir e anunciar as boas novas. O texto diz, como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. É uma citação do Velho Testamento. Aliás, o tempo todo o apóstolo Paulo cita o Velho Testamento, o tempo todo Jesus cita o Velho Testamento. Então, se alguém aceitar o desafio de ir anunciar as boas novas, então, para alguém ser enviado, é preciso que alguém aceite o desafio de ir. Como as pessoas podem ser enviadas? Em segundo lugar, se aquele que aceitou o desafio de ir for sustentado por aqueles que o enviam. E aí nós temos que sair um pouco do texto, porque o texto não responde essa pergunta, mas em 1 Coríntios 9:7 nós temos essa resposta. Um texto que vimos na semana passada, o apóstolo pergunta: quem serve como soldado a sua própria custa? Quem é que vai para a guerra a sua própria custa? Ninguém. É preciso que alguém sustente você para você agir como soldado. Você tem que ter um soldo. Essa palavra nem usa mais hoje, né? Mas soldo é aquilo que o soldado recebe. É aquilo que o militar recebe em função do seu trabalho. 1 Coríntios 9:14, ele diz: da mesma forma o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. E alguém vai dizer, então ele vai pegar a sacolinha, vai passar assim, ó. Ele fala de Jesus, depois passa uma sacolinha. O que você acha desse método? Assim ou assim? Quero ver. É assim mesmo. É preciso que uma igreja comprometida com missões envie alguém. Ele vá sustentado por essa igreja para anunciar um evangelho que não cobra um tostão de ninguém. E alguém vai dizer, mas e aquele vídeo aqui? Aqui você paga para servir a Deus. Paga para servir a Deus? Sim, se você interpretar assim, é um privilégio servir a Deus. E para servir a Deus você tem que ser fiel a Deus naquilo que Ele mandou você fazer. Agora isso é para o crente. O incrédulo você vai falar para ele de graça. É por isso que eu perguntei se tinha alguma pessoa que não era da igreja. Porque aquele vídeo não se destinava e não se destina a uma pessoa descrente. Não se pode esperar de uma pessoa que ainda não assumiu um compromisso com Deus, qualquer compromisso relacionado à palavra dele, aos princípios dele. Mas se você, quando alguém é enviado, então a igreja tem a responsabilidade de sustentar para que ele anuncie um evangelho de graça. De graça você recebeu, de graça você dá. Todos que entram aqui são bem-vindos. E o evangelho é pregado de graça. E você recebe de graça. Você não paga para ser salvo. Então é preciso que nós entendamos isso. É por isso que existem missões. E missões acontecem de vários modos. A nossa igreja, por exemplo,
sustenta missionários autóctonos. Quem são os missionários autóctonos? São aqueles que vivem na sua própria nação, não têm recurso para pregar a palavra de graça. Então, a Global Commission, levanta sustentadores, pessoas que vão ofertar os recursos necessários para que essas pessoas que vivem em condições bem diferentes da nossa aqui, pessoas que são as mais pobres do mundo, mas que querem pregar o Evangelho, mas precisam que alguém as sustente. Então, as nossas ofertas sustentam essas pessoas. A nossa igreja também investe em missionários, e nós temos o propósito de investir em missionários que não vão ter que gastar 10 anos para aprender a língua, aprender a cultura e aprender os costumes. Costume e cultura é uma coisa só, para depois poder pregar o Evangelho. Para uma pessoa chegar a esse ponto, ele gasta muitos anos. Então, quem é que a igreja envia? Quem é que a igreja sustenta? Pessoas que estão em Portugal, porque falam a nossa língua, embora o português de Portugal é um pouco diferente, mas é mais fácil ser assimilado. Nós temos missionário no Peru, temos missionários na África, que a igreja sustenta. Então, por quê? Porque nesses lugares se fala a língua. E é muito mais fácil para a pessoa chegar e logo levar a mensagem, não tem que esperar um tempão até isso acontecer. Então, essa tem sido a igreja também investe no pastor Elmiro. O pastor Elmiro trabalha na CEPAL, preparando pastores, pastoreando pastores, dando ajuda e orientação adequada e apropriada, treinamento na área de discipulado para pastores e líderes. Então, é algo que a igreja faz também. E também enviamos ofertas para a missão Portas Abertas. E Portas Abertas serve a igreja perseguida em várias partes do mundo, levando apoio, levando treinamento, levando socorro, levando N coisas que as pessoas que vivem em situações em países onde não há liberdade religiosa, dando apoio, orientação, ajuda em todos os aspectos. Muitas mulheres se tornam viúvas de pastores que são executados em muitos lugares. E a missão Portas Abertas vai lá, dá apoio para a mulher, dá apoio para os filhos, para que a família possa passar por essa situação e permanecer firme no Senhor. Esse é um dos ministérios da missão Portas Abertas. Enfim, existem N maneiras de você sustentar os que vão. E concluir a pergunta que fica: é onde você se encontra? Entre os que são enviados ou entre os que sustentam os que são enviados? Você pode ir ou pode sustentar aqueles que vão. Feche os seus olhos e fale com Deus. Você tem muitas razões para dar graças a Deus por uma justiça que você recebeu de graça. Mas outros ainda não conhecem essa justiça. E é preciso que o Evangelho chegue a eles. Você pode ir, se Deus o tem chamado para isso. Você pode sustentar aqueles que vão. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, benignidade, e te agradecemos por essa justiça que excede em muito a toda a argumentação humana. Ela transcende a tudo que o homem pode imaginar. Nós te louvamos porque esse entendimento veio a nós e porque fomos alcançados com essa graça, com essa justiça.
Somos gratos por Jesus. Somos gratos pela vida que temos nele e por meio dele. Pedimos que o Senhor nos desperte como igreja para proclamarmos o Evangelho em tempo e fora de tempo, para não ficarmos acomodados a uma situação de conforto, porque já fomos salvos, mas que possamos ser despertados pelo Senhor para ir e falar de Jesus aonde nós estamos, ou então sustentar aqueles que vão em lugares mais longe do que nós podemos ir.